Suplementação 5D, o futuro já começou, é o título do nosso podcast de hoje do TuranoCast. E o nosso convidado especial, Alexandre Assis. Ale, muito obrigado pela participação. O Ale é um amigo de longa data, 30 anos já no mercado de suplementação. E antes de mais nada, se você não segue a gente aqui no YouTube, já siga o canal, toque o sininho para receber as notificações e nos siga lá no Instagram também, TuranoCast. Primeiramente, Ale, se apresente para o pessoal, quero que eles te conheçam aí. Você que é um mestre dos suplementos, por favor. Generosidade sua, hein, né? Bom, Alexandre Assis, eu estou nesse segmento da suplementação, por incrível que pareça, esse ano completando 30 anos. Que legal, meus parabéns, 30 anos. 30 anos. Já passei, assim, por diversas companhias, diversas marcas, diversas empresas. Participei da construção de inúmeros segmentos da nutrição, da medicina. Você conhece o mercado todo, né, Ale? A gente já se conhece há o quê? Há mais de 10 anos. De 10 para 15, por ali. Aí. Eu parei de contar. Mas um negócio interessante, assim, a primeira empresa que eu participei mesmo, assim, efetivamente, foi em 96. Certo. Mas eu representava outras áreas também, comecei com o pessoal que trazia umas vitaminas importadas, algumas marcas e tal. E aí uma empresa viu o meu posicionamento no mercado, nas lojas, nos segmentos Certo. e tal, despertou interesse e me convidaram. Me convidaram para poder fazer parte do quadro. Por incrível que pareça, foi a primeira empresa de suplemento no Brasil. Que legal, olha que bacana. Esse cara extremamente visionário, o Dr. Arnaldo, que eu vivi na fonte com ele por mais de 15 anos, né? Ele trouxe toda a suplementação para o Brasil. Que bacana. Então, o primeiro óleo de peixe ômega 3 foi ele que trouxe. Olha que show de bola. E eu bola. comecei a atuar naquela condição e tal, representando e vendendo para as lojas. Então, ômega 3, que agora está na moda, digamos assim, é uma moda boa, né? Sim, sim, sim. Você já acompanha desde o início. O primeiro ômega 3 foi registrado no Brasil em 1980. Olha só. Que esse cara trouxe. Caramba. E aí, o que acontece? Essa minha relação com a suplementação e o que a gente tem hoje que chama demanda, que é fazer o produto girar na prateleira. Certo. Um cliente meu virou para mim e falou assim: Ale, a gente usava muito o mineirês lá para poder vender, né? Olha aqui, o ISO, né? E tal, o óleo peixe e tal, aquela coisa bem descontraída que eu sempre tive. Aí me passaram o seguinte: seu produto não está saindo mais porque o teu concorrente tem prescrição médica. A nutrição ainda estava lá no início, engateando ainda, né? No feto ali ainda, né? Em gestação. E aí eu peguei e falei, cara, eu preciso fazer visitação médica. Então peguei uma cápsula de óleo de peixe e uma cápsula de óleo de alho. Comecei a bater na porta dos consultórios. Olha só. O senhor sabia que o óleo de alho ficou conhecido como penicilina russa na Segunda Guerra? Caramba! Antibactericida, etc e tal. Tinha, assim, vários benefícios e tal. E ali começou a minha jornada. Né? A partir dali eu comecei a tomar gosto pelo negócio e tal. Começou a nascer alguns segmentos aí de uma medicina diferenciada da medicina convencional, que é a alopatia e tal, que utiliza dessas práticas aí para trazer benefícios. E aí vieram nascendo as oportunidades, as possibilidades, aí essa marca começou a ficar um pouco para trás por questão de sucessão e uma série de condições lá, e vieram nascendo outras, assim, extremamente visionárias. Cara, foram lá e me içaram também. Entendi. Ale, vem com a gente aqui e tal, a gente... Cara, criou um conceito, um segmento assim, que hoje ele tem um posicionamento enorme. Você passou por várias marcas, conhece várias no mercado, para depois vir a ideia de montar a sua própria linha. Como que veio, há quanto tempo veio essa ideia, Ali? Na realidade, é um projeto que ele nasceu de uma ideia. Certo. A primeira reunião que a gente teve para poder debater e discutir a viabilidade desse projeto foi em 2008. Certo. Caramba. 2008. E aí a gente, cara, né, por enquanto não vai dar e tal, e eu continuei nas marcas, né? Aí outro ponto interessante, que assim, eu fui pioneiro em levar a suplementação para os consultórios. Que legal. Eu não conheço, pode até existir que apareça aqui pra gente trocar a figurinha, entendeu? Mas o mercado diz também, né, que eu fui o primeiro representante a levar a suplementação nos consultórios, no final dos anos 90 ainda. Entendi. A partir daí, veio esse cenário de
levar o conceito, a suplementação para os consultórios, etc. e tal. E eu comecei a tomar gosto, por quê? Pelo desenvolvimento, a parte de bastidores. Então, eu já não estava muito satisfeito com o que as empresas chegavam e falavam assim, olha, o enredo é esse, o roteiro é esse, o produto é esse, o argumento é esse. Estava muito engessado, né? E eu tinha uma resposta na ponta, que era dos profissionais, que precisava de algo mais. Então, eu sempre tive ali algumas rusgas ali com as diretorias das empresas por onde eu passo. Você batia de frente, né? É porque eu estava na ponta. Entendi. Então, eu pego um projeto, né? Tem no meu painel lá um nutricionista igual o Kaique Turano. Cara, o cara que está em todos os congressos, conversa com diversas frentes, conversa com vários profissionais de diversas áreas, está na vanguarda da atualização. A gente sabe Esse cara vai me dar uma invertida se eu levar esse argumento raso. Aham. Entendeu? E não é o que eu quero. Perfeito. Precisava de algo mais. Então, eu participei de muitos projetos de desenvolvimento. Então, tem muitas moléculas de produtos, de suplementos. Quando você fala molécula assim, parece muito técnico e tal. Cara, produto. Entendi. Né? Que estão aí hoje aí na crista da onda, que a gente viu lá atrás e falou assim, cara, isso aqui tem futuro. Olha só. Né? E o slogan Ala Vital, da onde que veio? A Alexandre Assis é vida, né? Então, o Ala é do Alexandre Assis, seu é tal. Então, você percebe que a nossa logo, tem até ali na sua caneca, é um mosaico. Ah, é verdade, olha lá. É um mosaico. Pessoal, olha lá. O mosaico é o quê? Ele é a construção de vários pedacinhos de pedra. Certo. Então, cada uma dessas mais de 15 companhias que eu passei é um tijolinho. Que legal. Cada segmento da atualização da medicina, da nutrição que eu participei, é um tijolinho. Cada produto que eu desenvolvi, ou ajudei a desenvolver pelas empresas que eu passei, é um tijolinho. E aí hoje tem um mosaico completo com toda a minha trajetória, que bacana, até o final de 2019, onde verdadeiramente, efetivamente, o meu sonho, a minha ideia virou projeto, foi para o papel e virou realidade, que a gente nasceu a Ala Vital, o primeiro produto, e a partir daí a gente já tem hoje aí uma linha já bem consolidada. Que legal, meus parabéns. E qual que é o produto, hoje em dia, você tem quantos produtos na sua linha? A gente tem aí quase 20 produtos. Quase 20 produtos, né? A gente chama de SKUs, né? Show. A gente não vai conseguir falar de todos hoje, que são muitos produtos na linha, né? Mas a gente vai destacar alguns mais especiais, né, Ale? A gente selecionou ali alguns produtos, porque como bem diz aqui o tema do nosso bate-papo aqui, do nosso podcast... Que já a gente vai explicar o porquê do nome, né? Suplementação 5D, que foi uma ideia do Ale. Isso. Eu tenho uma criatividade boa para poder desenvolver, tanto que eu participei de vários desenvolvimentos aí nas companhias por onde eu passei, e tudo que tem na Ala Vital aqui tem o meu dedo. Show. Desde o design, as ideias, os nomes, parte das formulações. Claro, um óleo de peixe ômega 3, por exemplo, eu tenho ali várias concentrações e tal. Vamos começar falando dele, Ale? Vamos, que é o queridinho, né? Tudo começou com esse daqui, né? O Fish Oil, o ômega 3TG. Ômega 3TG. Vamos falar disso. O que significa? Porque assim, na suplementação, você vai numa loja, tem diversas marcas de ômega 3, né? Então você pega aqui esse 3TG, é um diferencial que você não vê nos outros rótulos. O que significa esse 3TG? Só um paralelo também. Vamos lá. Assim, você tem diversas marcas de ômega 3. Agora, dentro das diversas marcas, você tem diversas concentrações. Perfeito. Que é cada um no seu quadrado, como diz o bordão que a gente utiliza muito no linguajar popular. Sim. Né? Fish oil é o óleo de peixe. Perfeito. Então, a gente tem aqui o fish oil, a gente chama ele de 18-12. Tá. Ele tem 18% de EPA e 12% de DHA. É a composição primária in natura do jeito que a natureza criou. Perfeito. Posso fazer uma observação? Claro. Para quem não sabe, o EPA, que é o EPA, normalmente ele tem diversas funções, mas a gente utiliza ele como sendo anti-inflamatório para o corpo, né? Ele tem essa função mais clássica Principal dele. ação dele. Principal, né? Isso. E já o DHA, né? Ele serve como substrato aqui para o nosso cérebro, que a gente fala, né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais, mas só para quem não sabe o que é, que são os dois principais olhinhos do óleo de peixe, o EPA e o DHA.
que tem um nome bem bonitinho, né? Eicosapentaenoico, DHA, desoxirribonucleico. Então, EPA e DHA. Boa. Resumindo, é isso. Então, do jeito que a natureza criou no óleo do peixe, tá aqui o 1812. Os cientistas, os pesquisadores foram vendo os benefícios, né? Porque isso nasceu lá atrás com as populações das geleiras, os esquimós e tal. O cara vive lá na geleira, noite sempre, não tem o que fazer, não tem estresse, não tem o trânsito de São Paulo, não tem chefe, né? Então, ele fica ali na paz. Entendeu? E imaginaram que iam chegar lá e pegar todos eles com as coronárias entupidas, porque eles só comem o quê? Proteína e gordura. Era a ideia inicial, né? Proteína e gordura, carne e óleo, né? Então, E viram que é o contrário. como é que você vai plantar um pé de alface lá no Alasca? Aham. Um arroz, uma quinoa? Não tem. Então, pelos hábitos deles, o estilo de vida, eles imaginaram que eles eram totalmente comprometido nessa questão cardiocirculatória, Certo. né? Zero problema, zero problema. E tem um outro ponto também falando sobre o EPA, que ele tem uma ação poderosa anti-inflamatória, não só nas vias circulatórias, mas no cérebro. Show. Entendeu? Além deles serem saudáveis, falando do sistema cardiocirculatório, eles não tinham problema de depressão. Olha que show. Entendeu? Então o EPA ele tem uma ação importantíssima nessa parte do cérebro que é a questão emocional. Perfeito. Entendeu? Então, beleza. O EPA, né, identificaram ali os benefícios dele e o DHA também falou, cara, e se eu der uma dose maior? Aí que veio aquele nome que ele é pouquíssimo difundido, parece um palavrão, mas eu vou falar aqui, e depois a gente traduz o que você falou, que é o EPG. É o método de reesterificação. Explica para quem não que é a sabe, por favor. reesterificação? É uma cadeia de ácidos graxos. Então, eu pego essa cadeia que tem 18% de EPA e 12% de DHA, eu vou abrir essa cadeia e vou filtrar mais para os profissionais a molécula do DHA e do EPA, ou menos de um ou mais do outro. Você pode brincar ali com essa concentração. Perfeito. Entendeu? Todo esse processo que vem, o fechamento dessa cadeia também, junto com o que é adicionado ali, que é o processo de reesterificação por método TG. Entendi. Então a gente só fala do bacana, que é o TG. Que tem uma tecnologia envolvida, né? Tem uma tecnologia envolvida. E tem um outro nome também, que é o etilester, que é o EE. Então, o tradicional, que pode ser de alta concentração também, que não também pelo método TG, que é o etilester. Perfeito. E um dos E's do etilester é aquela coisa que a gente coloca no carro para andar. O quê? Etanol. Etanol? É o etanol que é utilizado no método etilester. Sintético e nocivo à saúde. Entendi. Imagina, você vai lá, faz todo um acompanhamento no seu paciente, limpa uma série de coisas. Dá um químico. E dá um ômega 3, um suplemento para ele rico em etanol. Entendi. Entendeu? E aí vem o TG que você perguntou. O TG que é por causa do triglicerídeos, né? São os triglicerídeos. Eu abro essa cadeia, preciso adicionar uma molécula que seja compatível com as do ômega 3 in natura, que estão intrínseco nele ali. Perfeito. Adicionar essa molécula, que aí eu vou ter uma concentração maior, ele vai reconhecer como uma parte íntegra dele. E isso torna a absorção pelo corpo maior, né? Não só a absorção. A biodisponibilidade. É isso aí. Só que tem que traduzir em palavras fáceis, né? Quando a gente fala desses contextos, na nutrição, na medicina, todo esse cenário, tem o que a gente chama do quê? Biodisponibilidade e absorção. Cara, é o que está livre, disponível para você e o que você vai absorver. Então, na bioquímica e no metabolismo, é o quê? Biodisponibilidade e absorção. Ele estando na forma TG de reesterificação, eu tenho muito mais aproveitamento dele trocando em miúdos. Perfeito. Eu tenho uma disponibilidade, uma absorção. Meu organismo tem mais acesso a conseguir trazer ele para dentro e absorver. Que chega a bater uma diferença de até 70%. Muito bom. Tanto na biodisponibilidade quanto na absorção. Deixa eu explicar uma coisa. Porque assim, todos os nutrientes são na natureza. Seja nas plantas, nos animais. Reino animal, mineral, vegetal. Então, se você isola ele e dá para o corpo vai falar, pô, mas não tem isolado na natureza. Aí o aproveitamento pelo corpo fica muito baixo. Então,
hoje a tecnologia faz? Isola e depois tenta voltar e reconstruir para o corpo identificar como sendo natural e conseguir absorver e jogar para as células de forma mais fácil e aproveitar tudo E isso. você ter os benefícios desse nutriente. Exatamente. Porque o organismo, ele está 24 horas por dia. A gente estava conversando recentemente sobre uma questão assim, quando você está dormindo, o seu organismo não para. É ali que a bioquímica vai funcionar, que a indústria vai estar a todo vapor. Vai processar tudo que você fez, que você comeu durante o dia, o sono reparador e etc. Então, você tem inúmeros benefícios. Então, isso vem de encontro com o que você falou. Dos benefícios que eu vou ter, do que eu tenho disponibilidade na minha alimentação, na minha nutrição, na minha suplementação, tudo que está Muito relacionado. bom. Outro detalhe que eu ia comentar, Ali, dos benefícios aí do ômega 3 para a nossa saúde, né? Nós temos as células no nosso corpo e os nutrientes têm que passar pela membrana da célula e entrar na célula. Se essa membrana é mais fluida, passa mais nutriente. O ômega 3 faz isso, deixa a membrana com maior fluidez. Se você come só gordura processada, né? Gordura trans, que é aquela sintética, a membrana fica dura, aí não passa nutriente. Então, olha o impacto que tem na nossa saúde. Para quem é recomendado ômega 3? Vamos lá. Pensou em engravidar? Ômega 3. Perfeito. Engravidou? Ômega 3. Nasceu? Amamentação? Ômega 3. Primeira infância, você passa todos os ciclos da vida, a parte senil, idoso, de diversas condições, ômega 3. Para quem não teve o acesso ao ômega 3 em alguma dessas fases da vida, então, por exemplo, hoje chegou uma senhorinha aqui de 70 anos, filho, nunca tomei ômega 3 e tal, pô, então a senhora vai tomar agora para evitar uma isquemia, um problema neurológico. Os indivíduos que consomem ômega 3 desde a pré-concepção ou a gestação, eles têm probabilidades assim imensas de serem um adulto ou idoso saudável. Por quê? Quando a gente está em formação, você recebe os nutrientes pela mãe, né? Tudo que a mãe come, ingere, de bom e de ruim, por todas as áreas, vai para o bebê. Então, quando você está construindo a parte cerebral, o DHA, que você falou muito bem aí da parte cognitiva e etc., ele é parte constituinte do córtex cerebral. Show. O que é o córtex cerebral? A indústria onde funciona a cognição, o pensamento, tudo está relacionado diretamente no córtex cerebral. O nosso cérebro ele é composto de 60% de gordura. 25% dessa gordura é 100% compatível com a do DHA que tem no óleo do peixe, que não é só do óleo do peixe, tem as fontes primárias também, que a gente vai falar sobre isso depois. Então, você desenvolveu um córtex cerebral extremamente eficiente na gestação. A mãe tomou ômega 3 de alta concentração de DHA, ela vai passar para o bebê na amamentação. Eu tenho um caso na minha família, que é o meu filho, Davi, de 5 anos, que a gente fez a suplementação dele. Então, até um recorte aqui bem básico, aqui rapidão, a gente falou para o nosso obstetra de forma bem descontraída e brincadona ali e tal. Doutor, a gente precisa que o senhor faça a medição da barriga, faça o ultrassom, acompanhe, se está desenvolvendo bem, vai fazer o parto. O resto deixa que a gente toca. A Karina Abud fez a suplementação, fez a nutrição dela, o plano alimentar, e eu orientei a suplementação. O moleque tem um cérebro 2.0 turbo. É o menino mais inteligente da escola. A gente vê que quando faz a suplementação na gestação e depois, as crianças, você vê, elas começam a crescer e são mais inteligentes, se destacam. É outra história, é outra história. Você tem uma parte de cognição ali impressionante. Então, assim, quem não teve acesso, né? Você tá hoje com 30 anos, vai engravidar. Puta, nunca tomei o ômega 3, é a hora. E assim por diante, até a gente recebe pacientes aí com patologias neurológicas, esclerose, diversas isquemia, diversos problemas neurológicos aí que ele começa a usar, ele acaba, porque são doenças progressivas. Ele acaba estagnando um pouco a progressividade dessa doença. Então, ele diminui a agressividade dela, uma série de coisas. Ômega 3 para a vida inteira. Então, a proposta foi trazer um ômega de qualidade e com uma boa biodisponibilidade para distribuir isso e reter no corpo. A Ala Vital é referência e excelência em ômega 3. Nós usamos as melhores matérias-primas do mundo. Top. E isso que é importante. Como identificar a qualidade do ômega 3? Vamos lá. A primeira vez que eu participei disso, nós levamos um disquete nos congressos. Olha só.
Pode ser que esse galera aí que não sabe o que é disquete, né? Pesquisa aí o que é. Então, hoje, eu mando o laudo da nossa matéria-prima, o nosso ômega 3, no WhatsApp do profissional que eu visito. Show. Na visita ali no consultório, doutor, a gente já troca o WhatsApp ali, eu já te mando o laudo do Super Ômega, do Fish Oil, do DH Plus 1500, TG. Perfeito. Então, você tendo a procedência da matéria-prima, você usa bastante manipulados, os magistrais e tal. Então, quando a farmácia de manipulação vem te visitar, ou quando você vai no evento da farmácia de algum fornecedor de ativo e tal, eles sempre estão batendo essa tecla dos laudos. Dos laudos, é o mais importante. Entendeu? Então, assim, hoje a gente tem essa facilidade. Eu mando para você o laudo do meu ômega aqui na ponta da agulha. Perfeito. Isso que é importante. Ter a qualidade boa, a dose a gente vai administrar, mas tem que ser um produto de qualidade. Produto de qualidade. Nós somos referência e excelência em garantia de qualidade, procedência e segurança das nossas matérias. Perfeito. E para todo mundo que está aqui no nosso podcast, que já nos segue, o Alê no final vai disponibilizar um cupom de desconto especial para todo mundo que acompanha a gente aqui no podcast, tá? Não perca, no final a gente vai disponibilizar esse Como é que é? esse Toca cupom. o sininho. Toca o sininho, mas eu vou escrever aqui embaixo para vocês também, tá? Maravilha. Show de bola, o ômega. Qual que é o próximo que você quer falar? Vamos falar da fibra. A fibra é muito bacana. Fibra. Cadê a fibra aqui? Essa aqui, ó. A fibra a gente Vou mostrar traz. aqui a fibra, ó. Então, como nasceu a ideia dessa fibra aqui, Ale? Cocô. Cocô? Cocô é a palavra Papo de merda. Vamos lá. Pra que a gente faz isso descontraindo? Porque, cara, todo mundo faz cocô, cara. Se Exatamente. Não faz cocô, você tá na merda. E Literalmente. tá na moda, é uma moda boa. Uma falar moda boa. dessa parte da microbiota e a saúde geral no corpo. O negócio que eu tenho percebido, assim, cara, os casais, principalmente os profissionais da saúde, a gente e tal, a mulher tá lá no banheiro e tal, você dá um jeito de ir antes dela dar descarga pra olhar o cocô dela, e ela olhar o seu. Analisar. Entendeu? Isso é importantíssimo. Importante. Por quê? O cocô, ele sinaliza ali, muito francamente, como é que a gente tá. Perfeito. E foi o Dr. Cocô que ajudou a desenvolver esse produto. É? O Bruno Zilber. O Bruno, né? O Bruno é uma figura. Só fala merda, mas aqui também. vamos trazer ele aqui. Sempre um papo de merda, mas Show. é um gênio da parte de desenvolvimento. Com certeza. A gente já vem de outras vidas. Então. E essa fibra é uma fibra prebiótica, então... Um mix de fibras prebióticas. Perfeito. Tudo para gerar uma saúde intestinal melhor, que vai gerar uma saúde total geral também, né? Isso aí, quando você tem um intestino comprometido, que a gente chama de estado de desbiose, você tem todo um ciclo vicioso que contamina e coloca em xeque toda a sua conduta profissional com o seu paciente. Resposta, resultado, melhora. Tem sim, diversos casos. Você usa das tecnologias mais sofisticadas que você adquiriu de conhecimento e falta alguma coisa ali. É o intestino que está comprometendo. Por quê? O intestino, a gente tem diversos codinomes do intestino, segundo o cérebro, no seu queijo, cérebro e intestino, gut brain, etc. Um monte de situações ali, mas tem profissionais assim de uma vanguarda bem mais interessante, que assim, nós somos algo que habita em meio a uma infinidade de micro-organismos, principalmente as bactérias do intestino. Exatamente. Né? Então tinha aquele papo, a gente tem sei lá quantos bilhões, trilhões de células, e descobriram que a gente tem muito mais bactéria do que célula. Né? E esses bichinhos, essas bactérias, elas estão o tempo inteiro ali em pé de guerra, para ver quem se sobressai. E se você utiliza de muito alimento refinado, farinhas refinadas, açúcares, aditivos químicos, corante, etc., as bactérias patogênicas vão fazer a festa e vão predominar, entendeu? Aí você pega aquele intestino petrificado, entendeu? Vou citar um exemplo aqui rapidíssimo mesmo. A Preta Gil. Uma semana sem ir no banheiro, 10 dias sem ir no banheiro, normal. Não sei o que, normal, né? Começou a sangrar, normal. Fezes ocultas, normal. Sangue oculto nas fezes, normal. Sangue vivo nas fezes, normal. Tem um monte de situações. Isso é uma entrevista dela, palavras dela, tá na rede aí pro mundo inteiro ver. Ela chamando atenção para isso. Serviço de utilidade pública.
ela foi internada para poder investigar um monte de outras coisas que não tinha nada a ver com o que ela estava pensando, entendeu? Sabe onde despertou para ela que tem algum bel aqui? Que ela foi do quarto pro banheiro, que ela olhou para trás, ela viu um rastro de sangue no chão. Entendi. O tumor estava quase saindo para fora. Nossa. Mas o mais básico de tudo é assim, ó. Pensa uma pessoa que vai uma vez por semana ao banheiro. Pensa você ficar uma semana sem tirar o lixo da sua casa. Imagina o cheiro que vai ficar. Não, começa assim, Kaique. Beleza, vou almoçar ali no self-service. Batata, macarrão, carne assada, não sei o que, babá, deu meio quilo. Pô, então já tem meio quilo ali. Sai de noite, você vai e come uma pizza. Dá umas 400 gramas. Já tem quase 1 quilo. Aí no outro dia, fora o café da manhã e etc. Você coloca 2, 3 quilos por dia. Uma semana dá 500 quilos, cara. 10 quilos, sei lá, é absurdo. Mas uma questão é assim, vai ficar tudo apodrecendo dentro de você. Aí que vem a grande sacada. A gente pega esse intestino de fezes enrijecidas e petrificadas. Que é um grande problema que essa galera tem. Certo. Quando eu ofereço esse mix de fibras aqui, ela começa a fazer o quê? Ela vai soltando as fezes das paredes do intestino, entendeu? Com bastante água, por isso que a gente orienta o consumo. Perfeito. Sofre, banha não, pelo contrário, se você tomar ela sem uma semana de água, vai piorar. Então, com bastante água, então elas vão fazer uma homogênese. São 3 peças que vão virar uma. Perfeito. Então você pega aquele cocô enrijecido, petrificado, as fibras e a água. Os 3 vão fazer uma homogênese. Certo. Entendeu? Descola e eles vão soltar e vão sair do intestino. Sabe qual que é o grande lance? Sem efeito laxativo. Porque enquanto você fica uma semana, 10 dias, 15 dias sem ir no banheiro e você toma um laxante, ele varre aquele monte de entulho ali de dentro e ele leva bactérias boas junto. Ele leva a microbiota junto. Desbiose, tem problema de imunidade, uma série de comprometimentos. Então, essa combinação de fibras e as quantidades de cada uma delas, elas fazem com que ele se solte, faz homogênese, que os 3 viram um, a fibra, o cocô e a água viram um só, e você elimina naturalmente. Uma vez que tirou todo aquele entulho, as bactérias boas olham e falam assim, nossa, cara, agora eu consigo respirar. Você continua ofertando, o que elas falam? Um banquete. Galera, vamos. E começam a se alimentar e se multiplicar. As bactérias patogênicas que predominavam quando você enchia o bucho de pizza, ultraprocessado, fast foods, refrigerantes, açúcar, etc. Fala, não, isso eu não quero. Aí diminui a quantidade dela, você traz de volta a simbiose. Perfeito. Começa no primeiro passo o quê? O sistema imunológico já responde de imediato. Porque a nossa imunidade, ela parte da saúde intestinal. Com certeza. A partir dali, você tem todo um processo de absorção de nutrientes, vitaminas, minerais, os hormônios do prazer. Tudo aquilo ali entra num ciclo virtuoso. Aí todas aquelas terapias que você fazia com o seu paciente, que você tinha algo faltando, aí é corrigido naturalmente. Perfeito. Então, esse mix de fibra é um mix especial com fibras selecionadas do tipo certo e na proporção certa para trazer todos esses benefícios. Para a saúde intestinal. E retomando, o mais básico, você precisa ir ao banheiro todos os dias de forma saudável. Precisa limpar, né? Todo o lixo, o resto que está no seu corpo precisa sair. Não é detrito, né? Precisa ir no banheiro. Precisa ir no banheiro. Vários detalhes que a gente não vai focar hoje aqui, mas, por exemplo, se você vai todo dia no banheiro, mas você não suporta o cheiro do seu próprio cocô, tem alguma coisa errada. Então, como na alimentação... Não que o cocô bom, ele é cheiroso. Você não pode, mas o é cheiro tá suportável. Suportável. Igual, por exemplo, o cheiro de cocô de diarreia. Entendeu? É esse comparativo que a gente está fazendo. Então precisa modular tudo isso, e como na alimentação a gente não consegue atingir o quanto a gente precisaria de fibra, a gente faz a suplementação junto, não tem problema. Aí o profissional habilitado vai adicionar ali umas enzimas digestivas para melhorar a absorção, vai colocar um abacaxi no pré-prandial para ele comer ali para ajudar na digestão. A gente pensa em 1000 detalhes para o intestino funcionar. Isso aí, ele não vai substituir a sua consulta, ele não vai substituir o nutricionista, o médico do acompanhamento. Ele é um coadjuvante, ele é um aliado. A proposta da Ala Vital, desde lá atrás, quando eu comecei, no meados dos anos 90, é ser um facilitador dos profissionais. Perfeito. Entendeu? Levar ferramentas que vão agregar
ao que o médico, o nutricionista vai fazer acompanhando o seu paciente, trazendo benefício. Mas é isso, para a saúde, você tem que consumir isso para a sua saúde ficar perfeita. Se você não atinge na alimentação, a gente coloca a suplementação para você ficar naquele quadro de perfeição dos macronutrientes, por exemplo. E outro negócio interessante é que ela tem uma leve característica sacietógena. Show. De saciedade. Ótimo. Entendeu? Então, assim, aquela pessoa, aquela mulher mais compulsiva ali na hora do almoço e tal, você dá ali no intervalo, então ela toma essa fibra, por causa do psílio que tem nele, Perfeito. ele puxa muita água, puxa gordura também, então ele já ajuda a dar uma saciedade. Então, quando a pessoa vai almoçar, ela fala assim, cara, em vez de eu comer 2 pedaços desse frango aqui, eu acho que um só vai ser o suficiente. Perfeito. Porque tem fibras que são para empurrar o cocô, para ir no banheiro. E tem fibra que puxa água para formar o bolo fecal, né? Então a gente está falando dessas daí que consegue puxar água. Então, até estar numa situação de diarreia, você usa a fibra solúvel para ela puxar água e formar o bolo fecal. Já ajuda a estancar também. Perfeito. Maravilha. Então, esse produto é excelente. Eu uso, inclusive, né? Faço uso porque é excelente mesmo para a saúde. Então, assim, eu já tenho o cocô bonito, o cocô fica mais bonito com essa fibra aqui. Mas é. Céu, cara. Né? Então, o cocô dele é bonito. Meus parabéns pelo produto. E agora eu quero fazer uma pausa para a gente falar o porquê do título que a gente colocou, né? Porque essa suplementação 5D, que a ideia veio de você, né? Você teve esse insight aí. Então a ideia a gente quer explicar para vocês, porque a gente tem várias fases da suplementação na história e o Ale percorreu a história inteira, né? Então, uma parte dela. Lá atrás, quando não tinha nada de suplementação, o que você fazia? Tomava leite, né? O pessoal pegava e tomava leite, uma boa fonte de proteína, e usava leite. Essa foi a primeira etapa aí, que pode-se dizer que é uma suplementação, né? Uma leite a mais. Falando da questão de proteína, né? Exatamente. E aí, depois disso, veio praticamente o primeiro suplemento aí de proteína, né? Que você acompanhou, qual que foi, Ale? O caseinato, né? Caseinato, a segunda fase. Né? A segunda fase. Só tinha caseinato de cálcio, né? Na época o quê? Do Arnold? Cara, acho que o Arnold, ele ainda estava ali muito... na carreira dele ainda como fisiculturista, né? Foi bem antes do advento desses eventos aí. Essa seria a segunda fase, Segunda fase. E a terceira seria o lançamento aí no mercado... Foi quando descobriram os benefícios aonde estava o filé mignon do leite, que era descartado. Exatamente. Né? Que era o soro do leite, onde ali... porcos lá, né? Para os porcos. Aí numa crise absurda nos Estados Unidos, principalmente ali, que eles gostam de pesquisar tudo e tal, faltou. Aí os caras falaram, cara, pega esse soro do leite aqui e dá pro gado. Aí os caras perceberam que o gado parou de adoecer, né? Ficou mais bonito, ficou parecendo o Kaique assim. Opa! Arrudo, forte e tal. Ganhou mais músculo. Ganhou mais uns, os caras falaram, é que... Olha E começaram a investigar, descobriram que no soro do leite é onde estava a proteína. Perfeito. Pegaram aquilo, pesquisaram, analisaram, fizeram ali os processos e tal, solidificaram, que a gente tem a primeira geração, que é o quê? O whey concentrado. E aí a tecnologia foi demonizado em determinado processo, né, dessa trajetória, onde veio o conceito do whey isolado, que é a terceira geração. Junto com o hidrolisado. Junto com o hidrolisado. Né? Eu não vou entrar nesse juízo de valor aqui, não. Que aí seria a quarta geração. A quarta geração. E aí a quinta que a gente está falando agora... Antes de falar da quinta, eu acho que a gente poderia fazer um paralelo no quê? Para que se suplementa proteína? O whey protein, né? A proteína do leite, a caseinato, etc. Enfim. Ele tomou notoriedade nas academias, na maromba. Tanto que era muito comum nos anos 90, né? Os potes de whey, tem aqueles fisiculturistas lá. O Kaique já foi capa de pote de whey. Será? Ou era um sósia seu. Careca também. Fortão, entendeu? Então tinha essa conotação, entendeu? De que o whey, ele hipertrofiava de você passar perto do pote. Entendeu? Nem chega perto, senão você vai começar a rasgar a camisa, que igual o Incrível Hulk fazia nos desenhos que a gente assistia.
Então tinha essa característica de que era assim, entendeu? Que o whey ele tinha essa capacidade de transformar um cara igual eu, assim, em pouco tempo, um Kaique Turano aí, em termos de composição de massa muscular. Que vem a questão da síntese, né? Toma para fazer síntese. Cara, mas a vaca já sintetizou, aí vem a ressíntese, aí entra num papo ali que não é o que a gente está trazendo aqui hoje, uma linguagem mais acessível para todo mundo, né? Então, como que funciona essa dinâmica? Cara, você pega a proteína, que é riquíssima em aminoácidos, entendeu? Ela tem diversos outros componentes, né? Alguns não tão benéficos para boa parte da população, que isso veio sendo identificado e observado por vários profissionais de diversas áreas, em várias áreas do mundo. Um ponto que eu trago de reflexão é o quê? A gente não pode desprezar de maneira nenhuma, isso é uma levianidade, de que pega tudo do whey protein e joga no lixo. Não. Tem parte... É um dos nutrientes mais estudados na academia mundial. A quantidade de publicação científica que tem. Para um cara virar e falar assim, cara, eu sou expert em whey protein. Ele tem que ter conteúdo para uma pós-graduação, de uma pós-graduação que vai ter médico, nutricionista, biólogo, farmacêutico. É muito complexo, tá? Chega ao ponto de você analisar do jeito que o estilo de vida que esse gado foi criado. E todo o processo até o whey chegar na mesa do consumidor, do paciente, no pote, como que ele vai tomar aquilo e como que o organismo dele vai processar aquilo. Como que está o intestino dele. Então, assim, é uma via absurda. Qual é o risco de você sair daqui, indo para o Mato Grosso, você chegar lá na Bahia? Entendeu? Com o resultado. Mas essa é a quarta geração. A quarta geração. Certo. E aí, qual que é os benefícios que eu teria suplementando whey protein nessa questão da composição de massa muscular? Você pega a proteína, que ela é rica em aminoácidos, principalmente os aminoácidos essenciais, que são 8. Você vai desnaturar ela, que ela é quebrada em tijolinhos, em partes separadas. Certo. Passa por uma série de processos metabólicos dentro do organismo e lá na frente todos eles já estão livres, prontos, que vão montar a estrutura para a construção da massa muscular. Perfeito. Entendeu? Então a gente suplementa a proteína, o whey protein, principalmente para ter os benefícios dos aminoácidos. Sim. Deixa eu só fazer uma observação para quem não sabe. Você comeu a proteína, que é uma molécula grande. O corpo vai digerir em moléculas pequenas, são os aminoácidos. Você absorve os aminoácidos e esses aminoácidos vão, por exemplo, para o músculo, que vão ser reconstruídos nas proteínas grandes. Então, é uma brincadeirinha que você desmonta e depois tem que montar de novo, né? E igual aquele mecânico bugiganga lá, que ele desmonta um motor do carro, quando ele vai montar, sobra peça para fazer 2 motores. Como é que você constrói a massa muscular desse jeito? Aí não dá. Entendeu? Aí que a gente entra na questão da quinta dimensão, que é o octamino. Perfeito. Pode apresentar pra galera aí. Vamos lá. Eu vou apresentar? Esse daqui também eu já consumo, pessoal. Então o octamino qual que é? Essa quinta dimensão, quinta geração, a proposta é você suplementar já com os aminoácidos, então o fino, né? Lá da suplementação, que já é o que o seu músculo precisa, nas proporções corretas. Certo? Então, nasceu com essa ideia do foco na massa muscular. Massa muscular, principalmente. Perfeito. Quem que é o público-alvo para isso? Eu posso trabalhar desde uma criança com diversas adversidades aí de desenvolvimento, né? Tá. De crescimento. Um atleta de alto rendimento, de alta performance. Perfeito. Um idoso, que tem você sabe que os idosos eles passam a ter uma série de alterações metabólicas, de absorção de diversos nutrientes, então eles têm ali uma característica de perda de massa muscular bastante considerável, então às vezes tem uma diabetes, tem uma hipertensão, tem uma série de condições ali que ele precisa de um atendimento, um cuidado mais diferenciado. Outro ponto importantíssimo, paciente bariátrico e paciente oncológico. Perfeito. Imagina um paciente oncológico que faz uma quimioterapia, por exemplo, que ele tem todo o metabolismo dele bagunçado, ele não tem apetite. Perde um monte de massa muscular. Não consegue comer. Então um tequinho aqui, ele já... Entendeu? Kaique,
qual que é o principal aminoácido que tem uma ação na construção de massa muscular, que tem um gosto horrível e que precisa ter em maior quantidade? Que é anticatabólico, então ele protege a massa, mas também ajuda a construir, que é a leucina. A leucina. Por que eu trouxe a questão da leucina? Lembrando que todos os nossos produtos aqui, o Fiber, um outro que está ali na carta na manga ali, que a gente vai falar dele também, são todos livres de aditivo químico, corante e aromatizante. Isso é muito importante. Sempre. Uhum. Sem adição de açúcar, sem corante, sem aromatizante artificial, zero. Perfeito. A gente sabe que na indústria a gente tem diversos subterfúgios, ferramentas ali que deixa tudo delícia, entendeu? Mas essa conta vai chegar uma hora. Exatamente. E principalmente para o público que a gente busca, que é um público mais seleto, um público wellness. Você sabe aquele ditado que a gente sempre dizia, que o marombeiro come até roda de trem de ferro, né? Aliás, ele come roda de trem de ferro, come parede, meio fio e até come comida também. Então, para eles não tem problema de nada. Gosto, cheiro, textura, não estão nem com nada. Aqui é para quem está preocupado com a saúde. Com a saúde. No geral, e longevidade. Isso, e eu preciso fazer com que esse cara tenha prazer em consumir isso. Perfeito. Por que eu falei da leucina? A leucina, ele é o aminoácido que tem o gosto residual mais forte, é horrível para poder saborizar, ele tem uma característica péssima, entendeu? Ele é o que tem a maior ação nesse processo, e é o que vai em mais quantidade. Então, ele é o primeiro item da composição. Perfeito. Então, a gente conseguiu, com o nosso departamento de desenvolvimento e magistral, fazer com que esse produto se torne um produto extremamente... Não é um milkshake. Mas é totalmente palatável. Mas é muito melhor do que várias opções que tem no mercado. Perfeito. Então, muito o paciente consegue consumir, assim, de forma tranquila. E agora, todo gosto residual e etc., ele fica extremamente secundário. Não, ele é levíssimo. Quando você mistura na água, assim, direto, ele mistura bem e levíssimo. Isso ficou um conceito bacana, cara. Ice Blue, imagina um gelo azul, né? Sem açúcar, adoçado com tomatina, que é que legal. Um ativo aí que a gente foi pioneiro em trazer a tomatina para o Brasil. Olha também. Que bacana. Há uns 10, 12 anos atrás. O primeiro produto de tomatina foi nós que fizemos. Que legal, Ale. Então, assim, naquele processo que eu estava nas indústrias de participar mais efetivamente dos desenvolvimentos, né? E quero falar uma outra situação especial para utilizar esses aminoácidos, que é o jejum. Jejum. Então, como eu sou muito adepto do jejum, tanto intermitente quanto prolongado, quando você está em jejum, o corpo ainda precisa de aminoácidos. Se você não consumir, vai catabolizar um pouco o músculo. Então, os dias que eu faço, por exemplo, um jejum intermitente, que eu acordo bem cedo e fico até mais tarde sem comer, eu acordo e tomo os aminoácidos essenciais, porque eles não quebram o jejum, claro, tem a quantidade correta, sim. Eu consigo preservar minha massa muscular e ainda mantenho o meu jejum. Então, perfeito. Um poderoso aliado para o emagrecimento. Então, esse pool de aminoácidos aqui, o octamino, ele é um excelente aliado no processo de emagrecimento, tanto do jejum, né, de diversas formas, igual você citou aí, quanto em outros acompanhamentos também, que não só no jejum. Perfeito. Então, ele é um aliado de diversas frentes na longevidade e no bem-estar do paciente. Com o intuito que a gente consegue baixar bem as calorias da dieta para a pessoa emagrecer, só que coloca os aminoácidos para manter a massa muscular, não comprometer a massa muscular dela também, né, Lê? Outro ponto interessante aqui que vale ressaltar, que a gente falou do whey, né, de algumas condições. O whey concentrado, ele foi pioneiro, né, foi o primeiro. E um tempo depois ele foi demonizado pelo advento do isolado, do hidrolisado, que eu não vou entrar em valor de nenhum deles. Mas eu converso com muitos profissionais, né, de diversas frentes, inclusive recentemente a gente estava no evento batendo um papo cabeça muito legal sobre isso aí, e a galera sempre vem trocar ideia comigo sobre, eu falei, e aí, o que vocês acham e tal, como é que não é? Então, ela falou assim, cara, se eu tenho um paciente que não tem problema nenhum com intolerância à lactose, não tem problemas alérgicos, etc e tal, cara, o concentrado para ele vai super bem, gordura, excelente, ok? Aí vem o whey isolado,
que também tem ali os seus benefícios, mas tem alguns pontos também. O paciente, o indivíduo que não tem nenhum problema com essas questões relacionadas ao whey isolados, para ele é excelente. Agora, você pega, principalmente nesse conceito da longevidade, de emagrecimento, quantas condições adversas o pessoal tem de diversos componentes inflamatórios do whey, a caseína, entendeu? Então você tem até a própria lactose, a PLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca. Cara, você tira tudo do leite. A proteína é a última a ficar. Cara, se ele tem a alergia à proteína do leite, ele não pode nem passar pé de nada. E indivíduo, o nome ele é muito sugestivo, porque cada um é de uma forma. Então as sensibilidades com relação ao whey também são particulares. Sim. Então tem pessoas que têm mais sensibilidades ou menos, por mais ou menos quantidade, de cada um desses agentes que, para muitos, não trazem problema inflamatório nenhum. Cara, Perfeito. ótimo, excelente. Tem para tudo. E aqui não existe essa questão, tem sensibilidade ou não tem, porque aminoácido natural qualquer um pode consumir. Zero. Sem lactose, sem glúten, sem nada disso aí. Os aminoácidos, a gente tem uma palatinose nele ali, uma isomaltulose, né? Para poder dar um aporte calórico bom, Tá. entendeu? Para dar um pico de energia boa, de boa absorção também, que não vai dar pico de índice glicêmico no paciente também. Então, assim, cara, Perfeito. tudo de bom. Putz, esse é show de bola. Outro que eu consumo no meu dia a dia também, que já faz parte, principalmente nas épocas que eu tô fazendo jejum. E você já participou em stands nossos, que a gente fazendo degustação, a reação da galera experimentando, né? Degustando. É verdade. Nossa, deve ser horrível. Quando toma, fala, nossa... O que é gostoso, hein? O que é isso? Ah, um suquinho. É verdade. Aí o pessoal bebe... Ah, um suquinho? Nossa, que gostoso. Suquinho de quê? Suquinho de aminoácidos. Você tá brincando? É isso aí, viu? Suquinho de aminoácidos. É muito bom mesmo. Parabéns, Ali. Esse produto é show de bola. E deixamos o lançamento pro final, né? Agora vamos falar dele. Ele é o cara, hein? O Creamine Q10. Olha lá. Então, da onde veio a ideia para fazer esse produto aqui, Ali? Me conte. Kaique, essa minha andança no meio desse mundo de profissionais aí, pra mim é uma enciclopédia. Eu tenho uma enciclopédia acumulada na minha cabeça, cara. Assim, um teto de conteúdo. Sério. Imagina, 30 anos só participando de congressos, são 20 e tantos anos. Tem congresso que tá fazendo 25 anos aí, eu participei de 20. Que legal. Entendeu? De várias frentes. Tem congresso que tá com a 12ª edição, participei de todas. Então, assim, e eu sempre, nos eventos que a gente é apoiador, né, tá ali como expositores, etc., eu sempre dou um jeito de acompanhar as aulas. Show. Então, isso trouxe bastante notoriedade também. E aí a gente juntou tinha um grupo de amigos aí que trabalhava bastante com o pessoal com síndrome de Down. Entendi. Que é a T21, né, um ambulatório chamado Elo 21. E como eu representava e distribuía marcas, eu era uma das marcas uma das empresas que eles recomendavam para os pacientes. Ó, tem tal produto, você compra com diversas pessoas e tal, e tem esse aqui também que consegue te dar uma condição legal, etc. Então a gente foi construindo isso aí. Perfeito. E sempre discutindo os casos dos pacientes. O que melhorar, o que trazer, etc e tal. E eu participei da vinda, né, de lançamento de várias moléculas importantíssimas que hoje estão estouradas no mercado. A gente pensou, o indivíduo com T21, ele tem baixíssimo tônus muscular, ele tem um problema sério de hipotonia muscular. Certo. E a gente pensou, vamos fazer um estudo? Vamos fazer um trabalho científico, etc e tal. E começamos a costurar. Comecei a bater um papo. Né, esse grupo de profissionais e tal. A gente desenhou o projeto e colocou a mão na massa, cara. Esse projeto começou acho, em 2017, se não me engano. Aí a gente passou por diversas percalços aí no meio do caminho, enfrentamos uma pandemia, e a maioria dos pacientes eram pacientes mais carentes, então que tinha que pegar ônibus para se deslocar para ir nas consultas, etc. E tal. Entendi. Mas assim, a gente conseguiu romper e ele está na reta final esse trabalho. Tá para ser publicado já. Tá para ser publicado. Que legal, que legal. E os dados são excelentes. Aí eu faço para você uma provocação. A creatina, ela tem o poder de causar um dano no sistema renal do indivíduo, igual o cigarro tem de causar no sistema respiratório de um tabagista? Jamais. Não. Não. Ela tem o poder de gerar obesidade
um dano no sistema renal, igual o indivíduo que come ali um monte de gordura saturada, de açúcares, etc. Claro que não. Nada disso. O que acontece é o quê? A creatina, nós somos 70% água. Cara, com creatina, sem creatina, com fibra, sem fibra, você vai ter que tomar bastante água se não quiser. Exatamente. Entendeu? Então, volto a bater na tecla do quê? O acompanhamento com o profissional. Porque o profissional vai saber orientar para ajustar doses e tudo certinho. Até o consumo de água, por exemplo. O que acontece? A creatina, ela usa como substrato para ela fazer a ação dela a água. E no processo de competição, a creatina tem prioridade. Perfeito. Então, toda a água que tiver, primeiro vai atender a demanda da creatina. O resto do organismo que se vire. Perfeito. Ele que lute. É assim, Ele que lute. Então, quando você faz todo esse processo, é de boa. O nosso estudo, o que acontece? A gente fez análises do sistema renal e hepático dos pacientes antes e depois do trabalho. Show de bola. Nenhum problema. Então, quando você pega toda a metodologia do nosso trabalho, ela é padrão ouro. Que legal. Zero viés para nada. E um detalhe especial do produto que eu já queria comentar é assim, a creatina, nós já produzimos no nosso corpo, aí a gente suplementa para aumentar o estoque, né? Que a creatina dá força, dá energia. Principalmente a demanda de consumo de energia que você tem. Exatamente. E aí, uma questão importante na suplementação é assim, você também pode estimular o organismo a produzir mais, só que você tem que dar o substrato. Então, além de ter a creatina, o Ale teve a ideia de colocar os aminoácidos precursores dela para estimular também a produção natural do corpo, certo, Ale? Que a gente chama no meio profissional de produção endógena. Exatamente. Então, a gente colocou a creatina mais os aminoácidos precursores da creatina. Show. Para fazer uma boa estimulação endógena da produção da creatina. Perfeito. Então, é como se você tivesse uma creatina 2.0 turbo, uma Lamborghini. Show de bola. Entendeu? Então, assim, a ideia desse grupo que a gente trabalhou junto no estudo, isso não foi eu que fiz sozinho, não. Esse aí tem várias frentes juntos. Tem várias frentes. Então, um negócio que eu gosto de frisar bastante. E tem todo um raciocínio por trás, né, que foi feito. Um raciocínio com muito estudo em bioquímica e metabolismo. Perfeito. Que eu sempre fui apaixonado por bioquímica e metabolismo, principalmente vendo a galera feder neurônio queimado nas aulas, né? Então, foi com o estudo de bioquímica e metabolismo que a gente entendeu essa necessidade e tem a cereja do bolo ainda, né? Coenzima Q10? Coenzima. Então, além de tudo isso, tem a coenzima Q10, a famosa coenzima Q10, né? Poderosíssima. Então, você fez um mix todo já programado para dar aquele up no metabolismo, né? E qual a gente fez um spoiler lá embaixo, que a gente ia fazer o conteúdo aqui, a gente atirou no que viu, entendeu? Mas tinha já uma boa noção, indícios, de que o alvo era muito maior. Era muito maior. Sim. Então a gente mirou na população com T21, que é o pessoal com síndrome de Down. Entendi. Aí vem o Kaique, quando eu vou visitar ele no consultório, levar o Creamine Q10 para ele, falou, tá, aí pra mim, que não sou Sou normal, vai, aparentemente. Sou atípico, né? Atípico. Enfim, imagina um indivíduo que tem todo esse comprometimento metabólico, deu benefício para ele. Né? Se para ele ter um benefício aqui, para você vai dar insuravelmente mais benefícios. Perfeito. Então, como que eu classifico também esse produto? Um booster mitocondrial. Show. Outro ponto importantíssimo para a conduta de profissionais, que a gente discute muito isso. Isso não é fala minha que eu criei isso, entendeu? Que a gente conversa muito nos consultórios, nos congressos, etc. Às vezes você tem um paciente ali que está com um déficit ali, que você não consegue atingir ali o benefício ali de eliminar certas fadigas e ter outros benefícios e tal. A mitocôndria, por exemplo, cara, a mitocôndria é o quê, Kaique? É a usina de energia. Exatamente. Entendeu? Como que você funciona sem energia? Sim, ela não funciona. Eu vou comer as fontes de energia, beleza, mas se não chegar na mitocôndria lá e der a liga, e der a centelha e der o fogo, não vai. É isso. Entendeu? Então, a coenzima Q10, ela tem uma ação importantíssima na mitocôndria.
Então, quando você pega, favorece a mitocôndria, dá a creatina, faz os substratos, os ingredientes da estimulação da produção endógena da creatina, com esses aminoácidos, que fora isso, tem os benefícios, por exemplo, da arginina também, na vasculação sanguínea, etc. Que também está aqui na composição, né? Também na composição. Perfeito. Então, você pega esse produto aí, ele voa. Que legal, ali. Ele voa. Parabéns. Outro dado importante que eu tenho de alguns pediatras é o quê? Suplementava creatina, né? E alguns pacientes ali com uma certa dificuldade de adesão. A creatina não tem gosto. Não, tem gosto sim, tem gosto de cal. Ela pura vai ser. É um gosto estranho, não é que ela é ruim nem nada. Agora você pega um sujeito ali que não é igual a turma lá, que come meio-fio, barra de trilho, de trem, etc e tal, porta de trem, de metrô, é outra história, entendeu? Tem uma sensibilidade maior. Quando a gente lançou o Creamine, os profissionais vão falar comigo, Ale, 100% de adesão. Também com talmatina, sem aromatizante. Vários aminoácidos, mas o sabor... Sem aditivo químico nenhum. Show. Produto excelente. Perfeito. Então você vê, por exemplo, você quer suplementar o seu filho e não quer dar aditivo químico para ele, por exemplo, isso aqui está dentro, né? Só substratos naturais que vai fazer benefício. Porque é uma preocupação hoje em dia das pessoas, né? Pô, eu quero suplementar, mas não quero nada sintético, né? Eu quero tudo natural, que não vai agredir meu corpo. Então isso é muito importante hoje em dia, que é a linha mais clean label que a gente fala, né? Isso. Então, esse conceito clean label, você olha lá às vezes, né? Ele é clean label só na cor. É, exatamente. E a composição, diz que saber a composição. Daí, ó, você pega esses três aqui, por exemplo, ó, coloca aqui, as três figuras ali, o Fiber. O Fiber sem adição de aditivo químico, corante ou aromatizante artificial, sabor neutro. Perfeito. Quando eu falo que é sabor neutro, ele não tem ali uma baunilha, uma sucralose ali para dar uma mascarada em alguma coisa com gosto de ranço. Certo. Não, tudo de boa. As matérias-primas de ponta. Perfeito. Entendeu? Quando você pega o octamino, ele tem todas essas características. Zero corante, aromatizante, artificial, etc. Você pega o Creamine Q10. Todos eles seguem a mesma linha. Perfeito. Ótimo, né? Entendeu? Então, assim, é um clean label de dentro para fora também. Perfeito. Não só nos rótulos. Então, desde uma criança, um adolescente pode suplementar até um idoso também. Né? Idoso acamado. A gente está conversando bastante também no ambulatório da Escola Paulista de Medicina, que trata de patologia neurológica. Que legal. Só já está começando a usar o Creamine Q10. Show de paciente com esclerose. E temos até atleta utilizando. Atleta de alto rendimento. A gente está começando um projeto também com o pessoal do futebol. Ó, que legal. Então ele entra como poder... Quando que a gente usa a creatina, por exemplo? Quem usa pós-treino, quem usa no meio do treino e tal. Quando você faz essa combinação aqui de uma arginina e esses aminoácidos todos, ele vai bem como um intratreino. Exato. E em breve a gente vai apresentar os resultados do Gabriel aí pra galera. Gabriel, né? Ele tá indo super bem. Né? Então um atleta que a gente tem, com a suplementação, tá arrebentando nos treinos. É o Kaique aqui, ó. Grandão, fortão, tudo virou um chaveirinho perto do Gabriel. Não, o Gabriel não dá, atleta de próstata, né? E ele falou, não, aumentei a força, aumentei o rendimento, só elogios. Galera, o Gabriel, ele é um moleque que a gente tá fazendo um acompanhamento com ele. Tem uns amigos meus que treinaram com ele também, tá? Os caras são meio carniça, como se diz no linguajar do tatame, né? O cara falou assim, velho, esse cara não dá, bicho. Não dá, não tem jeito. Ele tá voando. Então, assim, o cara chega, cara, ele destroça fácil. Destroça, mas destroça fácil. Ele é seguidor nosso lá, de vez ele vai postar uns conteúdos também, segue ele lá. E aí ele optou por seguir uma carreira profissional. Ele já tem vários títulos, ele tem título internacional. O moleque, assim, cara, é zica do pântano. Onde ele chega... Ele já passa o carro. Tem a genética, treina bem e não usava suplemento. Agora a gente entrou com a parte da suplementação para ele, então ele melhorou ainda mais. E ele é disciplinado. Exatamente. Tem que ter a disciplina. Ele é um faixa roxa de jiu-jitsu aí, que é uma promessa, cara. Uma promessa. E pra gente é uma satisfação, como se diz, comprar na planta, né? Pegar e delícia, usar acompanhamento nutricional. A Larissa também tá acompanhando ele. A gente fez os exames... de composição corporal, tem uma equipe multidisciplinar que está fazendo esse acompanhamento. Agradecer o Elo 21 também, que abriu as portas para poder fazer o acompanhamento lá com a doutora Larissa e a Tati.
Tá. A Tati é quem cuida de fazer as análises de composição corporal da galera. Entendi. Muito bom. Ale, não tenho nem o que falar. A linha é sensacional. Sim, cada produto tem uma finalidade, tudo para a área da saúde e desempenho junto, né? Nada de coisas artificiais e tudo para potencializar, aumentar a saúde e uma longevidade mais saudável. Então, quando a gente fala de longevidade, todo esse contexto da longevidade, ele puxa tudo isso aqui que a gente falou. Agora, um detalhezinho aqui, que é o bebezinho, o mais jovenzinho da família. Qual que é esse aí? O ômega 3, ele tem uma fonte, a fonte primária do ômega 3, ela é vegetal, que são as algas. Tudo vem das São as algas, né? tudo vem da Das natureza plantas. de uma forma assim. E esse aqui é o primeiro na América Latina de alga que tem doses consideráveis de EPA e DHA. Que legal. Ele tem, a gente colocou ele como DHA marine, Aham. VEG 700, que ele é vegetal, Certo. tem 700 miligramas de DHA na dose, Que 2 cápsulas, É e 100 super de EPA. concentrado. Existe no mercado também, né? Também existe no mercado algumas opções só o DHA, Tá. mas é importante que tenha EPA também. Certo. Porque aí eles fazem a condução e um atua de forma sinérgica com o outro. Perfeito. Tem Então, essa sinergia. mais entre para os criança, dois. o Davi ele come a cápsula inteira. Que legal. Muito bom. Então, meus parabéns e agora é a hora de você passar as suas informações, né? Então, por favor, quero que você fale o Instagram, o seu site, o cupom de desconto que vai rolar para a galera, para quem se interessar, já pode acessar e começar o quanto antes essa suplementação. Disponível. Bom, galera, alavital.com.br, esse é o nosso site. Lá você tem toda a linha, né, disponível. Perfeito. A gente entrega em todo o Brasil. A gente tem algumas lojas também que já comercializam a linha. Lojas específicas também. É uma linha que é mais premium, então ela não vai estar ali muito pulverizada demais. É uma linha de Perfeito. um pouco mais que busca essa característica de produtos. O Instagram é alavitalhn, que é Alavital Health Nutrition, Tá. alavitalhn. Eu sou o Assis, esse cara que está aí há 30 anos aí buscando cada vez mais inovações. E toda essa bagagem que eu acumulei ao longo desses 30 anos, eu estou jogando 100% da nossa Que energia legal. nos interesses da Alavital. Muito bom. Qual vai ser o cupom de desconto? Eu vou deixar aqui. TuranoCast 10. TuranoCast 10. Então, na linha inteira, você vai ter 10% de desconto com o cupom. E aí você adquire esses produtos fantásticos, que eu já faço uso da maioria deles, né? Porque eu confio, sei do potencial deles. O sabor é gostoso, que são aqueles aminoácidos que a gente consegue tomar de uma forma com prazer, né? Então, sabor e solubilidade, né? Então, são os dois pontos importantes. Perfeito. Quando eu fui para trás das câmeras, eu poder desenvolver, a gente se deparou com cada coisa, entendeu? Cara, o produto ficou excelente. Cara, mas não dilui. Solubilidade é a diluição. Exatamente. Não dilui. Dilui bem, mas o gosto não dá. Então você tem que ter tudo. mas é gostoso, solubiliza, mas esse ingrediente que eu tive que colocar mais aqui, não, ele ferra com o outro lá. Então, toda a linha é pensada de forma sinérgica, de ponta a ponta. Perfeito. Muito bom. Ale, gratidão. Muito obrigado de você ter vindo. Tá, vamos fazer outros depois, que essa aqui é só uma amostra, Petisco. um petisco aí da linha toda que tem muito produto, né? E trazer uns amigos também. Fechou. Tem uma galera legal aí que tem bastante conteúdo para poder Perfeito. trazer pro teu público aí. Com certeza. Parabéns. Muito obrigado, pessoal. Obrigado por nos acompanharem. Isso aí. Até o próximo episódio. Grande abraço. Bom fim de ano para todo mundo. Verdade, boas festas. Juízo, Natal e Ano Novo. Hein? Ó, o Caio que tava de preparar esses dias aqui. Falou, um abraço. Isso aí, Tchau.